Deixe-me fazer uma pergunta. O que você quer saber? Você veio aqui porque quer ouvir uma história falsamente complexa, oca e com uma profundidade artificial? Igual a mais uma reproduzida na internet? Este experimento não foi nenhuma lenda boba reproduzida por um bocado de pessoas e modificada durante os tempos. Há muitos segredos que não foram revelados a seu respeito. Se você quer realmente conhecer esta história, eu sugiro que permaneça comigo, que adentre as cavernosas memórias que existem em minha mente. Eu fui um dos pesquisadores envolvidos num dos mais terríveis experimentos. E eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos. Me refiro ao experimento que realizamos em épocas bolcheviques, a extinta União Soviética. Eu acredito que você conheça toda a história política por trás. Mas se você não conhece porque matava suas aulas de história no colégio, bom, isso não é um problema meu. Acho que você já deve conhecê-lo como o experimento russo da privação do sono. Intoxic diz: Olá, creepy amigo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, década de 1940. Pesquisadores russos criam um experimento com prisioneiros políticos considerados inimigos do Estado. Eles agora não são mais seres humanos, são cobaias, são animais e serão tratados como animais. 5 destes prisioneiros foram mantidos em cárcere por 15 dias, usando um gás experimental como estimulante. O ambiente era completamente selado, seu oxigênio monitorado constantemente, para que o gás não os matasse, já que possuía altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras, com microfones de 5 polegadas cada. As janelas, menores que as janelas de vigia dentro do ambiente. Dentro da câmara, livros e camas para dormir. Mas repare, as camas não possuíam lençóis. Também haviam água corrente, banheiro e comida seca, o suficiente para alimentá-los, todos os 5, por um mês inteiro. Tudo estava sob controle, mas após o 4º dia, as coisas começaram a mudar. O tom geral da conversa tomou um tom muito sombrio. As suas conversas e atividades também eram monitoradas, e foi notado que eles conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos do passado. As cobaias receberam um aviso prévio de que receberiam liberdade caso cooperassem com os cientistas e não dormissem por 30 dias. Obviamente, era mentira, pois não havia nenhum interesse por parte das autoridades em libertá-los, e muito menos fazer amizade com os prisioneiros, como os mesmos tentaram fazer com os cientistas, buscando a sua confiança, pensando que poderiam se tornar amigos deles, com a ilusão de se verem livres de tudo aquilo. Mas até então não havia ocorrido qualquer manifestação por parte dos prisioneiros. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e os eventos que os trouxeram à atual situação, e começaram a demonstrar uma paranoia severa. Elas pararam de falar uns com os outros e começaram a sussurrar. Começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e bater nas vigias. No começo, os pesquisadores suspeitaram que se tratava de algum efeito colateral do gás estimulante. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar.
Ele corria por toda a extensão da câmara, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas só conseguia reproduzir alguns grunhidos. Ele conseguiu fisicamente romper as suas próprias cordas vocais. O mais surpreendente deste comportamento foi como os outros reagiram a isso. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar como se nada tivesse acontecido. Sussurravam constantemente nos microfones, até que o segundo prisioneiro também começou a gritar. Os que não gritavam pegavam os livros disponíveis, arrancando página por página, e começaram a colá-las sobre o vidro das vigias, usando as próprias fezes. Os gritos finalmente cessaram. Mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que ainda funcionavam, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas não poderiam estar produzindo um único som. O consumo de oxigênio indicava que as 5 pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no consumo de oxigênio, indicando um nível que 5 pessoas teriam consumido após exercícios pesados. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram um interfone dentro da câmara, esperando obter algum tipo de reação dos prisioneiros, estabelecendo uma comunicação com eles. Os mesmos não estavam dando sinais de vida, e os cientistas acreditavam que estavam mortos ou mesmo vegetando. Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem-se no chão. Caso contrário, atiraremos. A colaboração dará a um de vocês a liberdade imediata. Nós não queremos sair. Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedissem para que poupassem a vida de alguém que amassem. A câmara foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha lá dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado delas como vivas. As rações colocadas a partir do dia 5 não haviam sido tocadas. Havia pedaços de carnes vinda do peito e das pernas tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando-o e deixando 4 polegadas de água acumulada no chão. Nunca determinou-se o quanto desta água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do experimento tinham grandes porções de músculos e pele extraídos de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicavam que as feridas haviam sido feitas à mão e não por dentes, como se pensava inicialmente. Um exame mais detalhado e mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos, foram ferimentos autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma continuavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido removidos, completamente removidos,
Era possível ver seus pulmões funcionando através dos ossos. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos esviscerados, mas ainda vivos, das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando ao mesmo tempo, digerindo a comida. Logo ficou aparente que o que estava sendo digerido era a própria carne que eles haviam arrancado de seus próprios corpos e estavam comendo durante todo esse tempo. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediam e imploravam a volta do gás. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter a sua garganta cortada e outro foi gravemente ferido ao ter os seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam suas vidas, se você contar os que também se mataram semanas depois do incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve o seu braço rompido, e ele começou a perder muito sangue, quase que imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos, e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu fortemente por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto ao ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e a lutar por 3 minutos inteiros, gritando as palavras mais, sem parar, até ficar fraco e finalmente calar-se. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado imediatamente para o consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pela volta do gás e para serem mantidas acordadas. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala de cirurgia que ali havia. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ele era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram o gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um de seus pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos o segurando no mesmo pulso. Levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo, e na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi revelado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia quebrado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria eram pela força que seus próprios músculos haviam exercido. O segundo sobrevivente foi o primeiro que começou a gritar dos 5. Suas cordas vocais estavam destruídas, e ele não foi capaz de gritar para protestar contra a cirurgia que iria sofrer. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir a sua cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu relutantemente se os médicos aceitariam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimentos para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de sua pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente impossível este paciente estar vivo.
Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que virar a boca do paciente virar um sorriso todas as vezes que seus olhos se encontravam com os dela. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse a sua mensagem. Continue cortando. Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia. Os 2 sem anestésicos, mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião se recusava a continuar o procedimento enquanto os pacientes continuassem a rir histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou e em questão de segundos eles começaram a lutar contra as amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, pediram outra vez pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado as próprias entranhas e por que queriam tanto aquele gás. A única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara, enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira de seus benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram a eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sob o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem seladas novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor de ondas cerebrais e tiveram suas extremidades acolchoadas em troca do confinamento. Para a surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que até aquele ponto, os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda a sua força. Primeiro à esquerda, depois à direita. Depois à esquerda, novamente, e assim por diante, em um loop infinito, em um verdadeiro inferno, como se quisesse se focar em algo, como se quisesse não pegar no sono. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe de seu travesseiro e piscando rapidamente. Como fora o primeiro a ser conectado no monitor, a maioria dos pesquisadores estava monitorando suas ondas cerebrais, mas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta, sem explicação alguma. Era como se ele estivesse sofrendo mortes cerebrais constantes. Enquanto se focava no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo e então, finalmente, tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou a sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para a cobaia muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou sua arma para o paciente restante.
ainda preso à sua cama, estava com os outros pesquisadores que acabavam de sair da sala correndo desesperados. Eu não vou ficar aqui preso com essas coisas. Não com você. Quem é você? Eu preciso saber. Você se esqueceu? Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês se escondem em suas camas toda a noite. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando atingem o paraíso noturno, no qual não podem sair. O pesquisador ficou quieto. No movimento brusco, o paciente o surpreendeu, conseguindo se livrar das amarras, atacando o homem armado, que assustou-se, disparando sem querer para o alto, sendo atacado imediatamente em seu pescoço com uma mordida do paciente. Os alarmes soaram e todas as portas foram abertas. Vários homens armados entraram no local e tudo o que viram foram os corpos dos pesquisadores dilacerados e do último paciente que aparentemente levara um tiro acidental. Escrito na parede, com sangue, havia umas palavras a qual o paciente morto dissera ao pesquisador minutos antes. O caso foi encoberto pela União Soviética e o lugar em que os pacientes permaneceram continua em segredo. Até hoje.